Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o programa Igreja Presente pela Rede Século XXI, gravado aqui na Arquidiocese de São Paulo com o cardeal Dom Odilo Pelucher, que é arcebispo aqui. Dom Odilo, muito obrigado por nos receber e receber a todos que assistem esse programa. Pois não, uma saudação a vocês todos e a você, Ricardo. Espero que nosso encontro seja proveitoso. Nós estamos em pleno mês de setembro, mês da Palavra de Deus e mês também que nós recordamos da nossa pátria. É verdade. Olha, quantas pessoas encontram comigo por essas cidades do Brasil que falam, olha, eu acompanho o que Dom Odilo fala, estou sempre de olho no que o cardeal comenta. Então, isso é até uma palavra para o senhor, saber que nós somos ouvidos, somos assistidos e as pessoas ficam sempre atentas ao que o senhor vai falar. No domingo passado nós começamos a falar sobre a palavra de Deus. A gente não pode esquecer que esse mês inteiro é dedicado ao mês da Bíblia. Certo. E a minha pergunta é, você tem a Bíblia em casa? Onde está a sua Bíblia? Você abre a Bíblia, lê, procure se colocar na Bíblia, diante da palavra de Deus, para ouvir. Lembrando sempre isso, que a Bíblia é um livro diferente, não é um livro sobre Deus, não é simplesmente histórias sobre Deus. Também tem, mas não é um livro sobre Deus, mas um livro de Deus. Não é um livro que fala de Deus, mas é o livro através do qual Deus fala a nós. E eu acho que isso muda muito no jeito de a gente encarar a Bíblia. E, portanto, diante da palavra de Deus que a Bíblia nos traz, a gente sempre deve se colocar em espírito de fé, de oração, de abertura. Quero ouvir o que Deus vai me falar. E ler, portanto, a Sagrada Escritura sempre com esse pensamento, que Deus vai me falar. Deixa eu até aproveitar, porque tantas pessoas que falam com a gente sobre esse assunto, muitas pessoas nesse mês, ou até em outros meses, deixam a Bíblia lá na sala, na cozinha, aberta, né? É o mês da Bíblia, vou deixar minha Bíblia aqui na estante, vou deixar minha Bíblia aqui pertinho do sofá, e aí eu vou pegar, vou ver o que Deus tem para me dizer hoje. Abre em qualquer parte da Bíblia e lê aquela passagem, não, é isso que tem para mim hoje. Isso é certo? Isso é errado? As pessoas devem continuar fazendo isso? Não devem fazer? Como é que nós devemos nos posicionar quanto a isso? Bem, é uma forma, é claro que é um ato louvável de você ter a Bíblia aberta na sala e quem tem até na cozinha, né? Significa que a palavra de Deus é nossa companhia, né? Ela está conosco. E a palavra de Deus é a presença de Deus no meio de nós. Ele está conosco, Ele está no meio de nós. É, portanto, um gesto muito bonito esse. Agora, isso de simplesmente abrir, vou abrir aleatoriamente para ver o que Deus vai me falar. Bem, não é talvez o método mais adequado de ler a palavra de Deus, né? Dá um pouco de senso mágico, não é meio no sorteio, né? O que tem hoje, né? Não é nessa base, não. A gente pode também, eventualmente, vez por outra, fazer isso, mas o método para ler a palavra de Deus regularmente não é este. O método deve ser isso mesmo, a gente ler a Bíblia, livro por livro. A gente pode começar pelo Novo Testamento, se fixar mais no Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Ler e, lendo, se colocar justamente na atitude de fé, como quem quer ouvir Deus. Que Deus vai me falar, o que Deus está nos dizendo. Mas Deus fala não simplesmente a mim, como se todo o texto não contasse. O texto conta, porque primeiro Deus falou a alguém lá na história contada, né? Falou aquele povo, falou aquele personagem, falou a São José, falou a Maria, falou a Pedro, falou a Paulo, né? E assim por diante. De maneira que a gente lê e deve valorizar o trecho também para aquilo que ele significa pelo texto, né? Então, o que no método da leitura orante da Palavra de Deus significa exatamente entrar no texto. O que o texto está dizendo? Compreender o texto. A quem isto foi dito? Em que circunstâncias foi dito isso? Né? E compreender justamente o significado deste texto, dessas palavras, na circunstância que ele foi dito. Depois, ler o texto como se ele fosse dito a nós. Aquele texto dito naquele tempo a Nossa Senhora, a Pedro, a João, a Jacó, a Abraão, né? Aquelas palavras como se fossem ditas a mim. Depois falar com Deus sobre o texto. É Deus que me fala e eu agora falo a Deus.
a partir do texto, eu vou manifestando a minha disposição diante do texto. E, finalmente, o que Deus está me sugerindo agora, o que devo fazer? Né? Essa pergunta, o que devo fazer, aparece tantas vezes na Bíblia, né? Então, é uma pergunta também que nós devemos nos fazer diante do texto lido. O que devo fazer? E se mesmo assim ficar com dúvidas, é importante eu procurar um sacerdote, alguém da comunidade, para discutir sobre aquele assunto e aprender mais? Claro, para esclarecer as minhas dúvidas ou para ver se eu estou fazendo a interpretação correta. Sim, procure pessoa que estudou mais, procure o padre, procure um estudioso da Bíblia, assim por diante. Leia algum bom livro que explique, né? São os livros de exegese, de teologia bíblica, que ajudam a explicar os textos. Olha, se a gente for pensar então nesse mês da Bíblia, no mês da Palavra de Deus, nós vamos chegando agora ao dia 14, que é o dia da exaltação da Santa Cruz. E se a gente for ficar perguntando, que nem eu vou fazer essa pergunta agora para o senhor e eu quero entender melhor isso. Dia 14 é o dia da exaltação da Santa Cruz. Não foi pela cruz que veio a morte de Jesus? Não seria um dia de dor, de tristeza, o tempo da morte? Por que a gente tem que exaltar a cruz? Por que a gente tem que entender dessa maneira? Bem, a cruz é um sinal paradoxal. Sim. Já São Paulo diz, para alguns ela é sinal de morte, para outros é sinal de vida e de esperança. Então, nós olhamos para a cruz não como um sinal de condenação, não como um sinal de morte. Sempre lembrando que através da cruz de Cristo nos veio a vida, nos veio a salvação. Por outro lado, lembrando que na cruz Deus revelou o maior amor por nós. Deus se mostrou generoso e misericordioso ao extremo por nós. Então a cruz nos lembra coisas boas. A cruz nos lembra coisas pesadas, sim, foram nossos pecados, os pecados da humanidade que levaram Jesus à cruz, né? Porém, na cruz de Cristo, nós não vemos mais simplesmente o pecado, nós vemos a ressurreição e a vida, nós vemos o fruto da cruz. O fruto é Jesus Cristo ressuscitado, nosso Redentor, é o perdão de Deus, é a misericórdia de Deus que nos veio através da cruz de Cristo. Ela nos ajuda a chegar na ressurreição? É esse pensamento? A cruz nos lembra que justamente quem com Cristo é crucificado, ou seja, quem com Cristo carrega a cruz, com Cristo também ressuscitará. É o próprio Jesus quem prometeu isso, né? De maneira que a cruz é sinal de morte, mas é sinal também de vida e de ressurreição. É isso que nós cantamos nos hinos à Santa Cruz, né, que se canta na Sexta-feira Santa, mas também se cantam nesta festa da exaltação da Santa Cruz. Então, esta festa da exaltação da Santa Cruz é para colocar exatamente em evidência os frutos da cruz, o que nos trouxe a cruz de Cristo. É um lenho, né, que para os pagãos, para os romanos, era para trazer a morte. Mas, de fato, pela ação de Deus, este lenho da cruz nos trouxe a vida, nos trouxe a esperança. Então, dia 14 é dia nós vamos estarmos na Santa Missa celebrando esse dia, então, vivendo esse dia. Sim, dia 14 é uma festa bonita, embora não seja feriado, mas é muito aconselhado que as pessoas vão à igreja, participem da missa no dia 14. E no dia 15, dia de Nossa Senhora das Dores, dia seguinte. Em um outro momento, né? Lembrando que Maria foi associada à cruz de Cristo, né? Maria participou da vida e também dos sofrimentos e da morte de Jesus. Ela não ficou longe. Ela ficou, São João diz de maneira bonita no seu evangelho, ela ficou de pé junto à cruz de Jesus. De pé é a atitude corajosa, é a atitude de quem conscientemente está participando, ela não se deixou prostrar pelo efeito pesado da cruz, mas justamente ela permaneceu de pé, amparada pela sua fé, a certeza que Jesus não era um malfeitor, a certeza que Deus estava com ele. Então, pela sua fé, ela ficou de pé. E pela sua esperança, porque sabia que Deus não abandonaria o seu filho na cruz e o ressuscitaria. E Maria, portanto, de pé, representa esta firme fé e a firme esperança
como também o ardente amor. Eu ia justamente perguntar isso, por que ela ficou de pé? Você já nos explicou, mas isso então nos dá o exemplo de nós estarmos encorajados diante dos nossos problemas, diante das nossas cruzes diárias que nós carregamos, porque pela fé nós vamos conseguir ultrapassá-los. É esse pensamento? Sem dúvida, nós olhamos para Nossa Senhora aos pés da cruz, Nossa Senhora das Dores, né? Sim. Como aquela que justamente manteve firme a sua fé, não desesperou, né? não descreu de Deus, né? Mesmo no sofrimento mais atroz. Então, Nossa Senhora das Dores nos lembra exatamente isso também, para que nos sofrimentos da gente a gente não perca a fé, não perca a esperança, a gente fique também de pé, significando não perca a própria dignidade, não entregue os pontos, né? Mas confie, fique firme. E lembrando que é a condição da vida e da vida cristã que a gente muitas vezes tem que enfrentar as cruzes. Sim. O programa está acabando, não deu. Olha, eu peço desculpas mais uma vez para você que está em casa, não deu para a gente estudar mais uma vez Amoris Laetitia, que é a exortação do Papa Francisco, mas nós vamos estudar, não se preocupe não, nós vamos estudar. É porque tem muitos assuntos da igreja e isso é bom, né? Sinal que tem muita coisa para a gente discutir juntos. Então, cardeal, a palavra final do Senhor, né? Sobre a exaltação, Nossa Senhora das Dores, o mês da Bíblia e a bênção para todos nós. Com certeza, e eu aconselho a que participem da missa, possivelmente, né? Na festa da exaltação da Santa Cruz e também de Nossa Senhora das Dores. São dias da semana, mas momentos em que vale a pena a gente se unir a toda a igreja. E lembremos sempre, não tenhamos medo de também manifestar a Deus nossa dor, nosso sofrimento. Como Maria, coloquemos na mão de Deus, confiantes que Deus não esquece de nós se nós nos confiamos a Ele. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.